Olá, meus queridos. Vamos começar aqui o nosso terceiro bloco de aulas da quarentena. É isso mesmo. Bom, esse primeiro vídeo eu quero dar um panorama geral do que nós vamos ver a partir dos próximos vídeos, tá? Das próximas aulas. Até agora, nós vimos duas coisas distintas. Primeiro, nós vimos como que foi montada uma estrutura política de domínio, chamado Pacto Colonial, onde Portugal, metrópole, estabelecia sobre o Brasil uma série de mecanismos de controle. Essas aulas a gente teve ainda durante aquele período de aulas presenciais no começo do ano. Tá? Em seguida, nós analisamos atividades econômicas. Nós começamos com a economia açucareira, ainda presencial, né? Vimos como que dentro daquele contexto da economia açucareira aconteceram algumas mudanças políticas importantes a partir de um contexto europeu. Quais são as mudanças políticas? A União Ibérica e o domínio holandês, que está ligado àquelas guerras de independência da Holanda contra a Espanha. Bom, e a partir daí, já dentro do nosso universo virtual, tá, já em quarentena, nós analisamos outras atividades econômicas que tiveram consequências muito importantes na ocupação demográfica do Brasil. São aquelas atividades que estavam relacionadas a um processo de adentramento no território, né, de penetração no território brasileiro, né, que a gente chamou aqui de interiorização. Então a gente falou da pecuária, das drogas do sertão, do sertanismo de contrato, né, ou seja, as bandeiras. E por fim, no nosso último encontro, nós exploramos o universo vastíssimo da sociedade mineira, né? O surgimento das cidades de Minas, da atividade econômica ligada à extração do ouro, de diamantes, outras pedras preciosas. Bom, isso que a gente viu é um arco temporal que vem lá do século XVI, na verdade. A gente começa a história do Brasil antes de ter Brasil, né, com a expansão marítima lusitana, até o século XVIII. A mineração ela acontece já no século XVIII. Ok? O que nós vamos fazer hoje é entender que durante esse processo, ainda lá no século XVII, então a gente volta um pouquinho, a gente já está no XVIII, mas a gente volta lá em meados do século XVII para entender, voltando para a política, como que, a partir do final da União Ibérica, em 1640, inicia-se um processo que a gente vai chamar de crise do sistema colonial. Tá? Essa crise do sistema colonial ela vai ser, na verdade, dividida em dois momentos distintos. Tá? Quais são esses dois momentos distintos? Um primeiro momento é um momento em que parece que os colonos brasileiros eles tomam uma espécie de consciência do seu papel dentro da estrutura de dominação Portugal-Brasil. Tá? Então é um momento em que o sujeito que se vê no Brasil, ele não é mais colonizador, mas ele também não é colonizado, ele é alguma coisa entre os dois, ele é um colono. Tá? E como colono, ele pode até respeitar a autoridade do monarca lá na Europa, mas ele começa a entender que os interesses dele não são necessariamente os mesmos. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho ainda nesse vídeo. Tá? Então esse primeiro momento a gente vai chamar de momento das revoltas nativistas. Tá? E daqui a pouco eu explico o que significa isso. Um segundo momento que já vai aparecer lá no final do século XVIII, nós vamos ter um outro tipo de revolta, que a gente vai chamar aqui de conspirações emancipacionistas. Tá? Aí vão ser os últimos vídeos desse bloco de aulas. Bem, então, dito isso, nós vamos começar voltando lá em 1654. O que acontece no ano de 1654? Portugal havia pouco tempo, conquistado a sua soberania de volta. Afinal de contas, Portugal, por 60 anos, pertenceu à Espanha, quer dizer, era a União Ibérica, né? O governo era lá em Madrid. Bem, a guerra onde Portugal se separa da Espanha e acaba com a União Ibérica, ela começou em 1640, mas ela se estende por 28 anos. Então, nós voltamos no ano de 1654, eu vou explicar por que esse ano específico. Tá? Portugal está no meio de uma guerra contra a Espanha, e essa guerra ainda vai durar alguns anos.
O que acontece no ano de 1654? Os brasileiros do Nordeste, tá, da capitania de Pernambuco, conseguem finalmente, depois de 9 anos de guerra, chamada Insurreição Pernambucana, eles conseguem se livrar dos holandeses. Tá? Então, em 1654, termina o chamado domínio holandês. Acaba a Nova Holanda, né, que era aquele domínio, aquela colônia holandesa que acontece em parte do Nordeste brasileiro. Bom, por que a gente volta ali? Por diversos motivos. O primeiro motivo é um motivo econômico. Tá? Nós estamos lá no século XVII. O que sustenta a economia brasileira, desde antes da União Ibérica, passando por toda a União Ibérica, até o final do século XVII, é a economia açucareira. Ainda não se descobriu o ouro, e mesmo depois que descobriu o ouro, o açúcar continua sendo o produto principal de exportação do país. Tá? Bom, acontece que os holandeses, eles já lá no século XVI, naquilo que a gente chamou nas primeiras aulas presenciais de consórcio Luso-Flamengo, os holandeses eles tinham um domínio do mercado consumidor do açúcar na Europa. Eles tinham as melhores refinarias lá em Amsterdã. Tá? Eles tinham empresas muito eficientes de transporte do açúcar, um transporte que eles já faziam desde o século XVI. Eles não tinham, no século XVI, o saber fazer, o conhecimento técnico de como produzir o açúcar. E eles também não tinham terra para plantar cana-de-açúcar. Durante as guerras contra a União Ibérica, eles conseguiram as terras. Ali na América Central, né, principalmente em ilhas do Caribe, chamadas Antilhas, nem América Central, é América do Sul mesmo, é Guiana, tá, ou parte da Guiana. E eles conseguem várias ilhas, que a gente vai chamar de Antilhas Holandesas. Além disso, eles já continuam tendo capital para investimento. E durante o período em que eles estiveram no Brasil, eles absorveram o domínio técnico da produção do açúcar e melhoraram esse domínio técnico. Tá? Vamos lembrar lá do Maurício de Nassau, trazendo engenheiros, trazendo especialistas, reconstruindo, modernizando os engenhos nesse processo todo. Que Maurício de Nassau bonzinho, o que ele estava fazendo? Ele estava roubando tecnologia. Tá? Então, a expulsão dos holandeses trouxe como consequência quase imediata uma produção de açúcar holandês lá nas Antilhas, lá no Caribe, que era um açúcar que chegava no mercado europeu mais barato e era considerado de melhor qualidade que o produzido no Brasil. Tá? E isso gera uma grande crise econômica na colônia. Paralelo a essa crise econômica, vamos lembrar, Portugal está em guerra. Portugal vinha estando em guerra desde que se juntou à Espanha em 1580 e continua em guerra agora contra a Espanha. Tá? A guerra gera custos, esses custos geram uma demanda de quê? De mais tributação. Então acontece uma mudança na postura de Portugal em relação à colônia, que é de ser mais opressora, cobrar mais impostos, tá? Ter uma presença de Estado muito maior. Alguns livros chamam isso de arroxo colonial. Ok? Bom, além disso, além desse contexto econômico aqui e lá, o momento da insurreição pernambucana é considerado o momento do nascimento de uma espécie de, vamos chamar isso de pré-nacionalismo. É o sentimento nativista. O que é o sentimento nativista? Nós vamos explicar isso no próximo vídeo. Clica lá, até daqui a alguns segundos.